E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos analisar juntos o Roadmap, o novo vídeo que veio ontem com o canal do Asphalt, numa estreia, trazendo muita novidade, trazendo muita coisa legal também. E a grande novidade que tá nesse vídeo, que eu acho que surpreendeu todo mundo, é a pista nova de Chicago. Então, bora ver o nosso vídeo. Ei, Muttley! Tava gripado. Ok. Bora ver o nosso primeiro roadmap da temporada. Ok, vamos parar um pouquinho aqui. Volta um pouco. Aqui nós temos já a primeira visualização de como vai ser, ao menos o background, e um pedacinho da pista de Chicago. A gente já pode ver que tem uma vibe assim meio Spider-Man por cima dos prédios, uma pista totalmente no alto, cheia de rampas e muita coisa urbana constante nela. Bora ver o que mais que essa pista nos reserva. Muito bem, aqui então já temos a primeira confirmação, nova pista, Chicago, toda ela por cima dos prédios aí, toda ela aérea. A gente já pode ver aqui embaixo ó, um trem passando no meio da pista. Será que vamos ter muita colisão contra esse trem? Ok, mais uma informação. Novo modo cooperativo Team Racing. Gente, cooperativo, não esqueçam. Um novo evento single player, onde a gente vai jogar por conta e risco. Boss Mode, um modo boss, um modo chefão no jogo. Interessante. Novas funcionalidades nas salas privadas. Acho que isso era uma das coisas que todo mundo estava esperando, poder colocar funcionalidades novas e tornar os lobbies privados mais próximos do que a gente tem numa corrida multiplayer. Novos prêmios de subliga dentro do MP. Interessante. Teremos também um novo sistema de rewards, um novo sistema de prêmios para quem é do Switch e também para quem é da PlayStation, porque hoje eles têm uma certa desvantagem em relação às outras plataformas, então o novo sistema tenta dar uma equilibrada nas coisas para que eles possam acompanhar a evolução de todos os outros jogadores de todas as outras plataformas. Uau! Ok. Tome a sua água e vamos embora. Primeiro modo que a gente vai ver aqui, modo de cooperação, Team Racing. Muito bem, então, depois do sucesso do Pursuit, todo mundo curtiu fazer essas corridas Syndicate versus polícia, nós vamos ter um novo modo cooperativo. E galera, aqui a chave é cooperativo. Obviamente, dentro do Team Pursuit, algumas pessoas podem ter tido algum tipo de confusão, eu diria. Ainda com a mentalidade de é necessário ganhar a corrida. Todos nós sabemos que o Team Pursuit hoje ele tem como objetivo você fugir por um determinado tempo ou então você, sendo da polícia, fazer os integrantes do Syndicate não conseguir correr, fazendo knockdowns, fazendo nocautes. Muito bem, aqui esse novo modo é totalmente cooperativo. Então, o objetivo aqui não é fazer knockdowns, não é caçar os adversários, e sim correr junto.
Veja bem, 2 times correndo um contra o outro diretamente na pista. 2 times de 4 carros, então teremos um 2 versus 2. Cada vez que um jogador cruzar a linha de chegada, esse jogador vai ter atribuído a ele pontos. A soma dos pontos de todos os jogadores da equipe vai dar a pontuação final e determinar qual é a equipe que vai ganhar. Se é a equipe azul ou se é a equipe vermelha. Então aqui temos a confirmação, né? Vamos voltar um pouquinho no quadro aqui. Temos a confirmação, então, corridas 2 versus 2. Depois de cada corrida, pontos serão atribuídos conforme a posição em que você chegar e a combinação, a soma de todos esses pontos vai determinar qual é a equipe que ganhou a disputa. Então aqui nós temos uma prévia, uma imagem de como em teoria vai ser, embora que eu acho que ninguém deixou de notar que aqui é um 3 versus 3 e não um 2 versus 2, mas tudo bem, vamos ignorar isso, né? Aqui a gente já consegue ver como é que os times são organizados. Jogadores do time azul, jogadores do time vermelho e a soma dos pontos aqui de como isso se daria. Como que isso vai ser introduzido no jogo? Pode ser parte de uma season, parte do MP2 ou simplesmente um MP novo, assim como é o Pursuit. Ainda não temos a informação completa de como isso vai acontecer. Aqui nós temos um ponto muito importante do vídeo. O que o Muttley diz aqui? Os prêmios desta season vão permitir que você escolha qualquer carro da sua garagem. Então, ei, qualquer carro da sua garagem, isso é um sonho? Get ready to do your best with the team when our new Team Races mode arrives next update. Então, novo modo de jogo, Team Races, vem no próximo update, já que nós vamos ter agora nas próximas semanas, no início de dezembro. Então, não esquecendo dos jogadores que preferem jogar como lobos solitários, vamos ter esse novo modo de jogo chamado Boss Mode. Nesse novo modo de jogo, você vai jogar de forma individual. Você vai competir contra o jogador mais agressivo que o Asphalt pode te oferecer. E aqui há um detalhe. A gente não sabe o quão agressivo esse jogador vai ser. Esta AI vai ser. Se ela vai ser estilo as AI da polícia, que tentam te eliminar da corrida através de knockdowns, através de te jogar para fora da pista, ou se ela vai ser ainda mais agressiva que isso. Bora ver. What might seem like a challenging duel at first will quickly become pure mayhem as getting too close to your challenger will trigger some serious road rage. Outra informação importante aqui. Mesmo que a corrida seja excitante, quando você chegar perto do seu adversário, a corrida vai se tornar absurdamente insana. Isso vai desencadear uma série de eventos dentro do jogo que vai fazer com que a AI seja ainda mais agressiva durante a corrida. Estejam preparados. Your opponent's behavior will shift into aggressive stance when your car is in rage, and his focus will be more on trying to disable your car than to make it to the finish line. Outra informação importante, além dele se tornar mais agressivo, ele vai tentar fazer de tudo para desabilitar o teu carro. O que seria desabilitar o teu carro?
boa pergunta. A gente imagina que seja te dar um knockdown, te jogar para fora da pista, fazer qualquer evento dentro de uma corrida que te impossibilite de chegar à linha final, à linha de chegada. Então, como isso vai ser? Vamos ter que esperar para ver. Will you be able to survive the encounter? The team has also been keeping an eye on how you're enjoying private lobby so far, and will be giving you some shiny new toys to play with your friends. Então aqui temos outra novidade do roadmap. O time finalmente ouviu os pedidos da comunidade e está implementando novos brinquedos brilhantes para todo mundo aproveitar essa funcionalidade. Bora ver o que eles nos apresentam aqui no roadmap. First of all, we're adding a new mode, Slipstream. Primeiro de tudo, temos finalmente a adição do modo Slipstream dentro dos lobbies privados. E atenção, Slipstream não quer dizer que seja Ghost Slipstream, Jungle, que seria inquebrável, ou o que quer que seja. É apenas a adição da faixa de vácuo, aonde você consegue ganhar nitro quando correndo atrás do seu adversário. Giving you the chance to set up these races up yourself and enjoy them with a party of friends. Speaking of settings, we're also adding more settings options for your races, such as toggle. Então aqui também eles mostram para nós novas funcionalidades que estão sendo adicionadas às salas de lobbies privados, que vai trazer mais diversão para as nossas corridas de multiplayer entre amigos, também torneios de comunidade e outras milhares de possibilidades. Temos aqui uma configuração de colisão e knockdowns e knockouts. A gente já pode ver aqui que a gente tem 3 opções. Então, não temos confirmação ainda, infelizmente, mas tudo nos leva a crer que possa ter o modo clássico, ou seja, colisões e nocautes ligados. Podemos ter também o modo inquebrável, ou seja, colisões ligadas, porém knockdown desligados, ou nenhuma dessas opções, sendo tanto colisões quanto nocautes desligados e indo para tão amada série Ghost. E aqui voltamos um pouquinho na tela anterior, aonde a gente tinha o Ghost Slipstream. O Slipstream, que é a faixa de vácuo, onde você ganha nitro, vai poder sim ser colocado nos lobbies privados através de modo Ghost, colisões e knockdowns desligados, com Slipstream, ou o Slipstream com colisões sem nocaute, o que nos traz o modo Jungle, o modo Selva ou o modo Inquebrável, ou então a série clássica, tanto com colisões quanto knockdowns. Outra novidade interessante aqui nas configurações é que eles finalmente adicionaram a opção de colocar os 15 segundos de modo fantasma no início da corrida. Sendo totalmente configurável, você pode colocar mais tempo ou menos tempo, conforme você quiser o nível de diversão para os seus lobbies privados. A ghost start you want. Of course, we'll continue to build this mode in the future. Like, for example, bringing more modes such as Team Pursuit mode, so you can enjoy them with a party of friends. Mais uma pequena gota de novidade aqui. O time pretende continuar implementando novidades nesse modo de sala privada e quem sabe no futuro a gente poder ter modos de sala privada com Team Pursuit, ou seja, fazer um lobby aonde uma parte do lobby será Syndicate e uma parte do lobby será da polícia, fazendo essas caçadas entre amigos. Happy to see the community enjoying private lobbies so much. And if you have any other cool ideas you'd like to see happen, throw them our way. A comunidade está realmente feliz em ver os lobbies privados finalmente disponíveis. O time do Asphalt também está feliz em ver que a comunidade está se divertindo. E quem tiver novas ideias pode mandar para nós, os criadores de conteúdo, ou também diretamente no Discord do Asphalt, conversando com o Muttley e com todo o restante do time. After the introduction of sub-tiers to our World Series, we're now also revamping our multiplayer rewards. You'll now
receive end rewards for each sub-tier reward. Veja bem, depois de alterar o nosso multiplayer, que todo mundo estava acostumado depois de tanto tempo, agora com uma série mundial onde temos subníveis dentro de cada classe, finalmente ouvindo a comunidade, o Asphalt nos traz aqui prêmios para cada um dos subníveis que você for alcançando. E aqui temos um exemplo de como isso vai funcionar. Então, quando você passa de bronze para prata 4, você vai ter um tipo de reward, que seria um pacote da prata. Quando você passa da prata 4 para prata 3, você tem um outro reward, que é um pacote prata, um pacote de carros que fazem parte dessa liga, e assim sucessivamente. Rewarding your progression even further. The multiplayer pass has also been revamped. Aqui também eles nos apresentam que o passe de multiplayer, obviamente, vai trazer algum tipo de vantagem para os jogadores que optarem por ele. E aqui ele nos traz um exemplo de que já nas ligas bronze você vai ter rewards de pacotes com cartas de carro, assim como na Liga Prata, Liga Ouro, Liga Platina e Liga Legend. Instead of receiving minor rewards from previous ranks, you'll now receive double your best reward, providing you better rewards based on your current rank. Então, se você tiver com o passe do MP, você vai receber esses prêmios de forma dobrada. O pacote normal da liga, quando você troca de subnível, e também um pacote extra vindo do passe de MP. Current rank. This also comes with several quality of life improvements, as we're adding notifications in case you have unclaimed rewards, and also allowing you to preview upcoming rewards. Outra novidade aqui, estamos implementando um tipo de aviso, um lembrete, para caso você esqueça de recolher os seus prêmios, o jogo te avise: ei, pega teu prêmio aqui. And for Nintendo Switch and PlayStation fans, we know, we've been listening. It hasn't been easy to keep up without ads. So we're Então, finalmente, escutando os jogadores da PlayStation e da Nintendo Switch, temos aqui finalmente uma possibilidade de tentar equilibrar as coisas entre as outras plataformas que têm anúncios que nos permitem ter tickets extras, ter reabastecimento de carros, ter tickets de Syndicate, ter créditos extras depois dos MPs. Finalmente isso vai ser contornado ou um pouco contornado nestas duas plataformas através de uma nova funcionalidade. we're happy to announce that our next update will include a feature aimed at bridging that gap. Veja bem, esta é a nova funcionalidade. 5 extra tickets, ou seja, temos que tomar muito cuidado aqui. Não são 5 refills, não são 5 reabastecimentos de 10 tickets. São 5 tickets extras diariamente. E muita atenção, esses tickets não são só para eventos, esses tickets também são para duplicar, triplicar os seus créditos ou também para ajudar no abastecimento dos carros. E aqui, infelizmente, esses 5 tickets acabam se tornando, na minha opinião, muito pouco para essas plataformas, se comparado aos anúncios que temos disponíveis em todas as demais plataformas. Allowing you to take advantage of the same benefits that you would get from watching an ad for free and for a limited number of times each day. So you won't be limited to just refills, but also to be able to choose other rewards such as multipliers. The choice is yours. Como o Muttley deixa muito claro aqui, você vai poder usar em múltiplas escolhas, porém 5 tickets cá entre nós é bastante limitado ainda. And last but not least, we proudly introduce our all-new track, Chicago. Taking inspiration from the Windy City itself, this exciting new track will have you racing amongst the rooftops and flying across the sky from building to building. As you probably guessed by now, we've been teasing this track throughout the entire video,
but here's a full run for you to enjoy. Ok, finalmente podemos ver aqui com mais detalhes, então, a pista de Chicago. Vamos devagar aqui e vamos tentar olhar cada detalhe disponível nesse vídeo, já que esta pista vai ser totalmente aérea, nós vamos estar saltando de prédio em prédio, passando aí por áreas como esta aqui, totalmente de vidro, onde a gente vai estar ligando um prédio ao outro. Nós vamos estar correndo por cima de telhados, em cima de trilhos de metrô, então a diversão certamente vai estar garantida. Bora ver. Primeiro detalhe aqui, a gente já vê uma rampa bastante pronunciada aqui no começo, com um salto bastante alto para passar de um edifício para o outro. A gente pode ver aqui nessa parte uma rampa bem pronunciada para passar para o outro lado. Nosso jogador de demonstração optou por fazer um 360 aqui. E logo na sequência a gente já tem uma curva com um ângulo super fechado. E uma divisão de pista logo na sequência. Já podemos saber que essa pista não vai ser nada fácil para carros de velocidade alta. Imagina você passando por aqui com um carro a 600 km por hora no ar e tentando tomar essa curva super fechada em ângulo de 90 graus sem bater na parede. Vai ser um desafio e tanto. Também podemos ver aqui o carro atravessando edifícios e passando por dentro de galerias com um cenário realmente muito bonito, cheio de detalhes. Opa, voltamos aqui. Aqui podemos ver que temos duas opções de pista. Pista para a direita, pista para a esquerda, que vai nos levar a diferentes locais do circuito, diferentes trajetos. Aqui nós vemos um trajeto por dentro e o outro trajeto pela direita parecendo ser um pouquinho mais curto, dado que o bote que foi por lá, que foi pelo lado de lá, conseguiu sair na frente do nosso piloto aqui. Vamos ver de novo. Ele toma o lado da direita e sai à frente. Olha lá o bote. Saiu lá na frente em relação ao nosso piloto. Temos um grande salto aqui com um estreitamento de pista logo na sequência. No momento em que a gente salta da rampa, não temos visibilidade da pista à frente, então muito cuidado aqui. A gente vai ter essa visibilidade só depois de saltar, com um estreitamento aqui da pista e novamente uma curva em ângulo de quase de 90 graus. Isso aqui vai dar muito o que falar. Com uma rampa de piruetas que vai nos levar para cima dos trilhos ou, atenção aqui, um outro caminho por baixo, pela direita, pelo lado de baixo da pista, que vai nos trazer a outra rampa que está aqui mais para frente. E aqui nós já temos uma novidade, nós já temos o trem vindo aqui e o jogador utilizando o trem para fazer um pequeno salto e estender um pouquinho mais o tempo dele de velocidade no ar. Vai ser bem interessante. Vemos aqui novamente um outro trem e outro trem vindo mais lá atrás. Esses trens certamente vão causar muitos acidentes. Vai ter muito jogador com o carro sendo quebrado contra os trens. E aqui a gente pode ver, durante o voo do piloto aqui, que temos uma outra faixa disponível aqui na esquerda, provavelmente para quem tomou aquele caminho lá atrás, à direita, por baixo dos trilhos do metrô. Novamente aqui nós temos uma rampa muito alta, saindo dos trilhos do metrô e voltando para cima dos edifícios. Uma rampa muito alta que o nosso piloto opta por não fazer 360, porque logo na sequência tem outra curva. Essa aqui é um pouquinho mais amigável, não é tão fechada, possibilita entrar com uma velocidade um pouco maior.
deixando a pista bem interessante. Aqui, uma coisa que me chamou muita atenção é que nós vemos que temos poucos guardrails, temos pouca proteção para o carro não voar para fora da pista. A minha pergunta é: nós vamos ter paredes invisíveis nessa área que impeça o carro de sair da pista, ou em algumas corridas com carros, novamente, super rápidos, a 600 km por hora com velocidade no ar, o carro vai passar reto pela pista e vai cair lá do outro lado, dando um respawn? É uma pergunta que fica e a gente só vai conseguir responder quando a gente tiver acesso à pista. Aqui, novamente, uma seção bem interessante do mapa. A gente vê o jogador saltando de uma rampa para o prédio na frente e tendo 3 opções de pista. Pista da esquerda, pista do meio e pista da direita. Aqui o jogador optando por ficar na pista do meio, mas temos boas opções aí para tentar, talvez, ganhar um pouco de velocidade no ar, aterrissando na pista do meio, descendo para a esquerda ou descendo para a direita, só testando para saber. E aqui talvez uma das coisas mais desafiadoras dessa pista nova. Temos não somente uma curva em ângulo, mas uma rampa logo na sequência. Isso vai ser uma manobra muito difícil de fazer, vai ser uma manobra extremamente arriscada para a maioria dos carros, principalmente para a classe S, se tiver pouca dirigibilidade, como é aqui o exemplo do Lycan. E aí a gente já vai ver que ele quase vai para fora da pista, na pontinha da rampa aqui, para conseguir fazer a manobra e completar em cima desse telhado de vidro que tá lindo demais, tá muito, muito bonito. E ele já nos permite ver que talvez a gente tenha uma variante da pista por dentro desse telhado, porque temos aqui embaixo o que parece ser uma pista nova, uma direção de pista completamente diferente. E aí a gente segue aqui por cima do telhado com um visual muito bonito, embora talvez essa transparência possa deixar as coisas um pouco confusas durante a corrida, quando você tem muitos jogadores envolvidos ou um carro de velocidade muito alta. Talvez essa transparência possa confundir um pouco qual é o trajeto correto de fazer. E aqui nós temos algo que me chamou muita atenção. Nós temos uma rampa com 2 ângulos completamente diferentes. Um ângulo talvez facilitando, ou por que não, até nos induzindo a fazer uma pirueta, um giro. Ou nós temos aqui um ângulo mais reto que nos sugeriria talvez usar a rampa com um 360. E aqui me chama a atenção que a gente tem também a mesma funcionalidade aqui, ó, de vento, jogando o carro para cima, que a gente já vê dentro do vulcão da Groenlândia e também entre os saltos da Noruega. Novamente aqui uma curva fechada em ângulo de 90 graus, mas pelo menos aqui a gente consegue fazer um pequeno atalho através dessa área de vidro, o que nos ajuda a fazer a curva um pouquinho melhor, talvez um pouco mais fechada, e ganhar um pouco de tempo. Novamente aqui nós temos uma rampa, um salto super alto, uma curva em 90 graus novamente, onde o nosso jogador optou por fazer 360, mas por termos esse pequeno guardrail zebrado em vermelho e branco, talvez aqui a nossa melhor opção futuramente seja fazer um wall ride e usar essa parte da pista para nos ajudar a conduzir o carro através dessa curva fechada sem perder tanta velocidade. Isso a gente vai ter que testar quando a pista finalmente chegar. E finalmente a gente chega até o fim do nosso roadmap, o fim dessa experiência nova com a pista de Chicago. Eu espero que vocês tenham gostado
Eu vejo vocês no próximo vídeo. Bye!